Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o exemplo de Balaão. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e compartilhem. Tá? E quem não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva no canal também. Tá bom? E 1, 2, 3, já, pause. Já? Muito obrigado. Não esqueça de comentar quando o vídeo acabar, tá certo? Quem quiser comentar no decorrer do vídeo também. Mas agora vamos fazer uma oração para iniciar. Querido Deus, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca. Que nos faça abrir a nossa mente, minha e das pessoas que estão me ouvindo, para que possamos estar com a mente aberta a receber esta verdade, absorver, aprender e pôr em prática tudo que aprenderemos aqui. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Na Bíblia, nós contamos a história de um homem titulado até segunda página, profeta de Deus. Esse homem tinha o nome de Balaão, né? E ele é citado na Bíblia em Números, nos versículos, acho que 23 e 24, se não me engano. Depois ele é citado em Números 31, 8. Também é citado em Deuteronômio, também é citado em Josué, e também é citado em Apocalipse 12, 14. Mas quem foi esse homem? Este homem era um homem que era de uma família que servia o Deus de Israel. Mas Balaão se desviou do seu caminho e praticava feitiçarias e outros encantos mais, né? Como nós podemos ver em Números 23 e 24, né? Quando ele vai lá, Balaão fala que o que ele fazia acontecia, né? Baraque, né? O Baraque, rei de Moabe, com medo do povo de Israel que já estava às portas de Moabe, pede que chamem Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Israel, né? Porém, Balaão se recusou aí porque ele falou com Deus e Deus orientou que ele não fosse. Depois, a segunda vez, Deus orienta que Balaão vá. No caminho aparece um anjo de Deus na frente dele e a jumenta dele, ao qual ele estava viajando, se desvia do anjo, né? Pega no canto, prende o pé dele na parede, um monte de coisa, e ele espanca a jumenta 3 vezes. A terceira vez, a jumenta começa a falar com ele e depois ele vê o anjo lá na frente, né? Deus abre os olhos dele. E ele vai até lá, até Baraque, e lá ele abençoa Israel 3 vezes, né? Contra a vontade de Baraque. Baraque fica revoltado. Mas Balaão não parou por aí, né? Ali em Números 23 e 24, fala que Balaão faz lá a profecia, falando que o que aconteceu com Baraque, com ele, com Moabe, com os midianitas. Porém, é, é, ele não parou por aí, né? Ali naquele momento a Bíblia para ali. Mas quando você vai em Apocalipse 2,14, você vê que, que Balaão, ele orienta Balaque, rei de Moabe, a corromper Israel, né? Entendeu? Então, ele dá a orientação para que Balaque ofereça carnes de sacrifício aos ídolos de Moabe e induza através das profetisas lá dos deuses de coisa, né? A profetisa que será, qual que era o deus que eles seguiam, para que elas seduzissem os homens de Israel para fazer a prostituição, né? Se deitar com elas. E isso acontece, uma grande praga caiu sobre Israel por conta disso, né? Porém, Finéias, filho do sumo sacerdote Eleazar, que era filho do sumo sacerdote Arão, que já tinha falecido nessa época, né, o Arão. Então, Finéias foi lá e matou, ele pegou uma lança, enfiou atravessando o ventre da mulher e o homem israelita que passaram lá no meio da cidade, no meio do acampamento, e foi a uma tenda, onde eles iam praticar a prostituição. Quando eles estavam lá no ato, Finéias chegou, ele viu eles entrando e matou os dois.
né? E a praga de Israel cessou depois disso. Então, por conta das orientações de Balaão, Israel perdeu muita gente ali. E ele desobedeceu uma ordem de Deus que não era para amaldiçoar o povo de Israel. Ele não amaldiçoou diretamente, mas indiretamente ele amaldiçoa. Ele foi contra a ordem de Deus. E o que aconteceu com Balaão? Ele acabou sendo morto pelo povo de Israel depois que eles atacaram não só Moab, como os midianitas. Depois que atacaram os midianitas, entre eles estava lá Balaão morto. Está escrito em Apocalipse, está escrito em Números 31:8 que Balaão foi morto junto com os midianitas, quando Israel tomou a cidade dos midianitas. Entendeu? Então, nós vemos que Balaão ele foi um falso profeta, né? Que embora ele falou coisas corretas, Deus falou pela sua boca como um verdadeiro, ele se tornou um falso profeta, porque ele, por mais que ele tenha feito profecias verdadeiras, as suas profecias se cumpriram, né? Olha só, se cumpriram. Ele abençoou Israel, povo de Deus, 3 vezes, porém Balaão se mostrou um homem ambicioso e se deixou levar pelo que Balaque estava oferecendo a ele. E por isso ele entra Balaque a fazer essas coisas, né? Entendeu? E sem contar a atitude dele de espancar 3 vezes a jumenta, que já mostrava ser um homem que não tinha as características divinas. Então ele acabou sendo colocado como falso profeta. Queridos irmãos, hoje em dia, será que nós não temos pessoas que agem igual a Balaão? Eu acho que sim. Pastores, missionários, bispos, apóstolos, padres, cardeais. Não interessa a nomenclatura que eles usam, ancião. Tem gente ruim em todo lugar, né? As pessoas, aí tem gente que acusa a igreja a qual eu pertenço, a igreja adventista do sétimo dia, a que ser seita, que acusa a adventista de achar que só nós é que somos o povo de Deus verdadeiro, que o resto é tudo errado. Não é isso. Quando você lê um dos livros de Ellen White, que foi uma das cofundadoras da igreja adventista, você vê que ela fala o quê? Aonde que está a maior parte do povo de Deus salvo? É na igreja adventista que ela fala? Não. É nas igrejas protestantes. Então, não é na adventista. Entendeu? Em nenhum momento nós, adventistas, falamos que nós somos a igreja certa. O que nós acreditamos, nós adventistas, é que nós somos a igreja remanescente do povo de Deus. Por quê? Porque está lá em Apocalipse 12, se não me engano. Isso, Apocalipse 12:17 diz: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Aí eu falo para vocês, nós adventistas, nós guardamos os 10 mandamentos. Nós temos o testemunho de Jesus. Nós temos um espírito de profecia de Ellen White. Nós acreditamos ser o povo remanescente que está sendo citado aqui. Mas não o único povo certo. Não que todas as outras pessoas que frequentam outras igrejas estão erradas e estão no caminho do demônio. Não, não é isso. Nós acreditamos que temos irmãos fiéis em todas as igrejas. Nós tratamos a todos com o devido respeito e aceitamos a todos que quiserem fazerem perguntas lá nos programas da Novo Tempo. Todos são muito bem recebidos. Ninguém induz ninguém a se batizar. Ninguém obriga ninguém a se batizar porque está fazendo um estudo bíblico. Pelo contrário, a decisão é de cada um. Então, vocês podem continuar frequentando a igreja de vocês. Pois como eu já disse outras vezes, e Ellen White disse, a maior parte das pessoas de Deus estão nessas igrejas. E eu falo mais para vocês, como eu sempre falo, terá gente salva e perdida em todas as igrejas, independentemente do nome da igreja, da doutrina. Tá? Todas. Vai ter gente salva e em todas vai ter gente perdida, mesmo na igreja adventista. Pode ser que dentro da igreja adventista tenham pastores que são falsos profetas e que não irão entrar no reino de Deus. E temos também, como podemos ter também,
pastores que são verdadeiros profetas, verdadeiros pastores que vão estar no reino de Deus. Tá? Como nas outras igrejas também. Por que eu sempre falo esse aviso a vocês? Porque neste momento, tem gente salva em todas as igrejas. Só que vai chegar o momento que a segunda besta vai surgir. O que vai acontecer? As igrejas vão se unir todas numa só. E adorarão a besta e usarão a marca da besta. Somente aqueles que são estudiosos da Bíblia, que reconhecem os acontecimentos, porque estudaram o Apocalipse, estudaram a Bíblia, compreenderam tudo o que iria acontecer, não serão enganados. E usarão a marca de Deus, o selo de Deus. E irão para a vida eterna. As pessoas que estão com a marca da besta irão ser condenadas. Aí fala, então os adventistas que vão ter a marca de Deus? Não, não estou falando isso, tá? Vai ter muito adventista que também vai usar a marca do demônio. Pode ter certeza disso. É triste isso, não vai ter. E é triste também para as outras pessoas que vão usar, que vai ser a maioria das pessoas vão usar a marca do demônio, tá? É escrito na Bíblia que a quantidade de pessoas que vai usar a marca da besta é maior que a quantidade de grão de areia da praia. Tá? Então, muitas pessoas vão se perder e vão usar a marca da besta. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Será que você estuda a Bíblia? Eu estava vendo um vídeo ontem do pastor Leandro Quadros, que ele é jornalista, orientador de bíblico, ele é mestre em teologia, então significa que ele tem graduação, pós e mestrado. Ele é um cara que responde perguntas lá no programa Na Mira da Verdade. E ele viu um cardeal, né? Cardeal não, é um reverendo Nicodemos, não sei o que Nicodemos, né? Que falou a respeito da igreja, ele deu um vídeo respondendo as coisas desse reverendo. Então, quer dizer, irmãos, e eu vi alguns comentários, né? Uma moça, por exemplo, falando que ela nasceu pentecostal, mas ela começou a assistir a Novo Tempo e ela se apaixonou pela maneira como nós, adventistas, estudamos a Bíblia. A maneira como nós estudamos a Bíblia. E ela então se converteu. Né? Mas o marido dela adoeceu, ficou 5 meses internado no hospital. E ela foi lá, ela estava lá, alguns adventistas foram lá várias vezes orar por ele, ele se recuperou. Ele não permite hoje que ela vá na igreja adventista, mas ela continua se intitulando adventista. Outras também falaram isso. Aí teve alguém lá que falou que a igreja adventista é uma seita. Não, não somos seita, somos uma religião séria. Né? Aí teve outro que falou que os apóstolos de Jesus não guardavam o sábado. Né? E que nós, adventistas, estamos com a mente feita pela doutrina da igreja. Para começar, queridos irmãos, não somos só nós, adventistas, que guardamos o sábado. Os batistas do sétimo dia também guardam o sábado. O pessoal da igreja Congregação Cristã do sétimo dia também guarda o sábado. E algumas igrejas que também guardam o sábado. Os judeus também guardam o sábado. Fala que os apóstolos não guardavam. Mas quais eram os dias que geralmente os apóstolos estavam pregando nas sinagogas para as pessoas? Era no sábado. Teve um dia que João, se não foi João, não, Paulo, ele não pregou no sábado devido que ele fez uma pregação no domingo devido a que ele estava indo viajar, né? E ele chegou lá já depois do sábado e ele ia viajar naquele dia embora. Então ele fez uma reunião extraordinária no domingo, no primeiro dia da semana. A palavra domingo nem é citada na Bíblia. E outra, o primeiro dia da semana ele é citado só nesse caso e mais 2 ou 3 vezes, não tendo nada, eu disse, nada a ver com nada. Portanto, essa pessoa que está falando que os apóstolos não guardavam o sábado, ele não tem noção. Ele sim está dentro do poder da doutrina da igreja dele, enganado.
tá? Porque eu duvido que esse cidadão tenha pego a Bíblia para estudar. Ele acreditou no que o líder da igreja dele falou, mas ele não estudou a Bíblia para ver se é verdade ou não. Ele pega essa Bíblia em casa e consome essa Bíblia como nós adventistas fazemos? Será que na igreja dele, qualquer pessoa que estiver lá no culto pode levantar e ir lá fazer uma pregação? Pois na minha igreja eu garanto para você, qualquer um de nós pode ir lá e fazer uma pregação. Qualquer um que está ali dentro. Que é batizado, que é estudioso da Bíblia. Qualquer um pode ir fazer uma pregação. Tá? Até crianças, adolescentes fazem pregação. Pessoas jovens fazem pregação lá dentro. Então, todos ali. Né? Eu, por exemplo, tenho 3 anos de igreja e eu já fiz pregações. Eu não preguei lá na frente, mas eu montei a apresentação para minha prima na época já. Isso eu estava no início ainda. Quando eu fiz essas apresentações, acho que eu não tinha nem me batizado ainda. Né? Eu não tinha nem me batizado e eu já fiz a apresentação. E ela apresentou lá no culto online, né? Não tinha batizado, quando eu me batizei ela já estava adoentada. Né? Tanto que ela não pôde vir aqui no meu batismo. Ela morava em Santa Catarina. Né? Depois ela veio a falecer, infelizmente. Então, meus irmãos, qualquer um ali pode pregar, porque nós estudamos a Bíblia com louvor, com os olhos abertos, orando a Deus e pedindo que Ele nos abra os olhos. Assim como eu faço essas orações aqui antes das mensagens que eu estou mandando. Então, nós estudamos a Bíblia querendo a verdade. Nós somos sinceros no que nós queremos. Claro que tem muita gente errada no nosso meio, tá? Porque os adventistas não são perfeitos, não. Tá? Todos nós somos pecadores, erramos, e tem muitas pessoas ali que não vão ser salvas, estão ali fingindo ser o que não são. Tá? Mas tem muitas pessoas que vão. Então, nós temos um estudo, por quê? Porque nós nos sentimos como, nós acreditamos que somos o povo que é restante da descendência do povo de Deus, que seja aqueles que guardam os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, né? Nós somos o povo remanescente. É isso que nós acreditamos. E nós, com o nós acreditamos, nós temos uma missão especial de ajudar os outros irmãos, as outras denominações, a encontrar as verdades e voltar para Deus, independentemente da igreja que eles continuam frequentando, né? Por várias vezes eu já falei com um colega meu, por exemplo, para que ele volte para a igreja dele. Ele não precisa ir para Adventista. Entendeu? Eu prego para ele, eu mando estudos bíblicos, eu falo muita coisa para ele, eu falo para ele seja novo tempo, mas eu não quero que ele venha para Adventista, eu quero que ele vá para Deus. Ele é batizado numa outra doutrina, só que ele não frequenta muito tempo essa doutrina também. Ele está distante de Deus de tudo. O que eu quero é que ele volte, tem que ser para a igreja dele. Entendeu? Ele precisa ter uma força para ele lutar pelos problemas que ele vem tendo. Entendeu? Não importa a igreja que vocês frequentem. Se vocês estudarem a Bíblia, compreenderem as verdades bíblicas e seguirem, independentemente do que a sua igreja fala ou deixe de falar, você já está no caminho certo. Se você é sincero na sua fé, está indo na igreja tal. Você não guarda o sábado, você não faz certas coisas que a Bíblia está dizendo para fazer. Tudo bem. Você está sendo sincero no que está fazendo, você vai ser salva. Não tem problema. Agora, todo mundo vai ser salvo se for sincero na sua fé. Se estiver praticando a bondade, o amor, tendo em si o que Deus quer que a gente pratique. Entendeu? Que nem eu já falei para vocês, eu tenho uma família que são meus o menino lá, o filho da família, é meu melhor amigo. E essa família é uma família tão abençoada que eu tenho certeza que mesmo eles sendo católicos de berço, eles vão estar na vida eterna. Eles são católicos e vão estar na vida eterna. Então, de maneira alguma, nós achamos que as outras igrejas não prestam, nada disso, pelo contrário. Você pode ir em qualquer igreja adventista. Eu duvido que você vai chegar em alguma igreja e vai ouvir falar que as igrejas as outras não prestam, que essas igrejas aí são do demônio. Eu duvido. Agora, eu já fui em igrejas e já vi pregações de, inclusive, líderes dessas igrejas falando mal de outra igreja. Eu já vi. Eu já vi gente de denominação, que eu não vou falar, porque eu não quero falar mal das denominações, falando que a igreja dele é a certa, que é de Deus, que o resto é do mundo, é do demônio. Tá certo? Eu já ouvi falar. Entendeu? Agora no Adventista você não vai ouvir isso, porque nós não perdemos tempo para falar mal da religião de ninguém.
Nós usamos nosso tempo para falar da mensagem de Deus, para levar o evangelho às pessoas, para alertar as pessoas a enxergarem para que possam ser salvas. Essa é a nossa direção. Só que tem muita gente, muitos pastores aí, queridos irmãos, que eles agem igual quem? Igual Balaão. Igual Balaão. Que ao invés de pregarem somente a mensagem de Deus, eles pregam a mensagem de Deus pela metade. Eles pregam a mensagem de Deus, mas por outro lado, eles fazem a coisa errada. Né? Eu vi aí um líder poderoso, de igreja poderosa, ameaçar uma pessoa de morte, porque essa pessoa foi tomar satisfação com ele, porque a filha dele roubou o marido da filha dessa mulher. E essa mulher era minha conhecida, era minha vizinha. Ela já é falecida, essa mulher. Não morreu morta, não, ela morreu de câncer mesmo. Mas ela foi lá ter satisfação com ele, e aí o irmão dele pegou e falou o seguinte: melhor você esquecer essa história, vai embora, esqueça isso, porque senão algo pode acontecer com você e com a tua família. Entendeu? Então, ele ameaçou ela de morte na cara, e ela foi embora e esqueceu a história. E hoje ela é falecida, mas ela contou essa história para minha mãe. E é um líder de uma igreja importantíssima, um grande nome. Não vou dizer nome aqui nem da igreja nem dele, porque eu não quero dar margem para ser processado ou falar mal de doutrina nenhuma. Porque tem muitas pessoas na igreja dele que são sinceras e fiéis a Deus e que estarão salvas. Mas pode ter certeza, esse líder de igreja não vai estar salvo. Ele vai pro lago de fogo, pode ter certeza. Assim como muitos outros aí. Tá? Então, pode ser que tenha um líder de igreja que seja sincero no que ele está pregando, que ele acredita realmente naquilo. Mas tem outros que não. Que eles somente entraram nessa para poder se voltar para Deus. Tá certo, queridos irmãos? Só entraram nessa para poder enriquecer as custas do povo, da fé das pessoas. Então tome cuidado, pois muitos dos pastores que nós temos hoje em dia são iguais a Balaão. E por isso eu contei a história de Balaão. Para nós vemos que eles falam muitas vezes a palavra de Deus, mas tem um momento que eles atacam. Foi o que fez Balaão. Ele falou em nome de Deus, abençoou Israel 3 vezes em nome de Deus, fez profecia contra Baraque, que ia acontecer, mas mesmo sabendo o poder do Deus que ele estava ali representando, ele foi capaz de tentar derrubar o povo de Deus por dinheiro. E acabou cavando a própria sepultura. Tá bom, queridos irmãos? Então é isso. Vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor Deus amado, que o Senhor possa estar comigo e com as pessoas à minha volta. Que todos que estão me ouvindo e também aqueles que estão inscritos no meu canal, mas não estão me ouvindo, que todos possam evoluir-se e que possam aprender cada vez mais sobre a Bíblia, entender que Deus quer a verdade que Ele quer que nós sigamos, e que possam seguir a verdade e ir para a vida eterna. Que todos nós juntos possamos estar preparados para receber a Ti, Senhor. E podemos juntos convivermos na vida que o Senhor está nos oferecendo. Agradecemos pelo seu sacrifício, que o Senhor nos abençoe no nosso dia até o fim de hoje. E que possa também trazer as pessoas que estão trabalhando em segurança, que as pessoas possam trabalhar também em segurança, e que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Muito obrigado a todos.